Olá, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Eu me chamo Marcela Peixoto e o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês a minha experiência, o meu depoimento com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu acredito que se você está aqui assistindo esse vídeo, você já conheça o professor Hélio Couto, já saiba o que é a ressonância harmônica. E se você tem dúvida do que é, não sabe o que é, deixa aqui de comentário para mim que eu até te explico, mas não vou explicar o que é ressonância harmônica para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser saber mais a respeito, vai nas redes sociais do professor Hélio Couto, entra lá no site dele, que tem tudo bem explicadinho. Inclusive tem um curso gratuito dele lá, o Caminho das Palestras, que inclusive é um dos requisitos para você pedir a ressonância harmônica, você tem que ter assistido o Caminho das Palestras. É gratuito, tá lá no site dele, tá? Todas as informações estão dentro do Caminho das Palestras, tá bom, gente? Então, assim, primeiro vou explicar para vocês que eu não conheci essa é a minha primeira onda. Eu já terminei a primeira onda, ainda estou no processo que ainda não recebi a segunda. Estou aguardando chegar a segunda onda, mas já passei pelos mínimos 90 dias que tem que fazer de cada onda. Eu tô com 130 e poucos dias da primeira onda, continuo ouvindo até chegar a segunda. E assim, primeiro eu vou explicar para vocês quanto tempo demorou para chegar a RH, que a gente chama ressonância harmônica de RH, né? Se por um acaso me ouvir falar RH, o resto do vídeo é a ressonância harmônica. Eu pedi gratuitamente, tá bom? Então, assim, não chega tão rápido como a que você paga, tá? Então, assim, vou explicar que eu já conheço o professor Hélio Couto desde mais ou menos ali finalzinho de 2019, comecinho de 2020. Já venho estudando sobre esse conteúdo. Assisti Caminho das Palestras lá em 2020, ali bem no meio da pandemia. Vim assistindo e hoje eu acredito até que, inclusive, eu tive cartazes desde de 2020, tá? Porque foi quando a minha vida deu um grande nó. Eu vou explicar direitinho para vocês como é que estava a minha vida quando eu conheci o professor, tá bom? Até mesmo para eu vir aqui compartilhando e vocês irem comparando se eu tive alguma evolução, como que minha vida estava no primeiro vídeo e assim vai, e assim eu espero. Primeiro eu vou explicar para vocês o tempo que eu demorei para receber a minha onda, tá? Eu fiz o pedido, anotei aqui, vou ter que olhar aqui na minha cola. Eu fiz o pedido da ressonância no dia 11 de maio de 2024. Assim, para esclarecer, hoje é 9 de dezembro de 2024, tá? Eu fiz o pedido no dia 11 de maio de 2024. No dia 12 de maio eu recebi a resposta lá por e-mail. Eu fui pedindo informações, eu não sabia nada de valores, como que eu fazia para pedir. Aí recebi um e-mail, nesse e-mail tinha a informação de que eu poderia pedir gratuitamente também, tá? Pedi pela ICA, que é a forma gratuita de se pedir, né? Me mandaram lá o e-mail da ICA para eu poder solicitar por ali. Eu mandei no dia 27 de maio, ainda demorei, porque recebi a resposta no dia 12, né? Tava ali um pouco insegura, sabe aquela coisa assim, ai, peço, não peço, será que eu vou receber rápido? Ah, quando é de graça demora. Fiquei com aquilo, acabei pedindo no dia 27 de maio de 2024, recebi a resposta desse e-mail no dia 31 de maio e recebi a minha primeira. Aí a resposta vem dizendo que você vai receber, já está recebendo ajuda espiritual, mas que a onda vai demorar para chegar, por ordem dos pedidos, né? Por ordem de quem pediu. Então demora de 1 a 3 meses mais ou menos para você receber a sua primeira onda ali, a segunda onda e assim vai, gratuita, né? E a primeira onda eu pedi no dia 27 de maio, a resposta eu recebi dia 31 de maio e recebi a onda no dia 23 de julho à noite. Fiquei super feliz, assim, foi um dos e-mails que me deixou, uma das coisas que me deixou mais feliz esse ano de 2024, para ser bem sincera. E comecei a tocar onda no dia 24 de julho. No dia seguinte de manhã, eu comecei a tocar onda porque o professor orienta que a gente não toque a onda dormindo, né? E eu recebi esse e-mail, era mais 9 e pouca da noite, 10 horas da noite do dia 23 de julho. Então, deixei para tocar no dia seguinte, tá? Então, assim, como estava a minha vida desde que eu conheci o professor ali no início de 2020 e o que aconteceu depois da primeira onda. Vou tentar fazer um vídeo curto, não sei quanto tempo vai ficar, mas a minha intenção é realmente colaborar, tá bom?
Assim, quando eu conheci o professor Hélio Couto, o conteúdo dele, eu acho, não tenho certeza, porque já faz algum tempo, né? Que o primeiro conteúdo que eu tive acesso ligado à expansão de consciência, mentalidade, essas coisas, foi o Ho'oponopono. Nem foi da Beth Russo. Foi assim, eu vi um comentário, eu tinha acabado de sair de um divórcio, de uma separação, e eu tava bem chateada. E assim, eu conseguia perdoar ele pelo fim do relacionamento, mas eu não conseguia me perdoar por ter me deixado, ter engolido tanto sapo para manter ali o relacionamento e tal. Então, assim, quando eu conheci o professor Hélio Couto, quando eu tive acesso a esse mundo, eu estava saindo de um casamento, né? E eu não conseguia me perdoar. Um dia eu vi um comentário de uma pessoa perguntando para uma outra como é o nome daquela meditação que te ajuda a se perdoar. Aí ela tinha respondido, é o Ho'oponopono. Aí eu fui para o YouTube procurar meditação guiada de Ho'oponopono. Então, assim eu entrei nesse mundo de expansão de consciência. Não tinha muita ideia, né? Do que me esperava pela frente. E aos pouquinhos eu acredito que o algoritmo do universo vem trazendo as coisas. Aí conheci a Beth Russo, comecei a praticar o Ho'oponopono assim com mais regularidade e tive acesso a algum momento apareceu um vídeo do professor Hélio Couto, tive curiosidade. Eu particularmente gosto de vídeos longos, então assim, gosto do Caminho das Palestras pra caramba. E comecei ali a assistir o Caminho das Palestras. Vendo outros depoimentos aqui no YouTube, eu considero que eu cheguei à conclusão de que eu venho tendo cartazes desde 2020, desde que eu tive acesso a esse mundo, né? Porque as cartazes, gente, nada mais são que limpezas. Então você tá ali com um monte de lixo emocional, crenças limitantes, paradigmas, tá com aquilo tudo ali acumulado dentro de você. Quando você tem acesso a um Ho'oponopono, a um conteúdo que faz você entender que você cria a sua própria realidade, de que você não é uma vítima das coisas, das pessoas, que tudo que tem na tua vida foi você mesmo que de alguma forma foi você que criou aquilo, né? Que tudo vem para você por eletromagnetismo. Então, assim, vai se abrindo a mente e vai aquele lixo ali, vai saindo de dentro de você. Então, às vezes, são crenças que estão muito enraizadas, que quando esse conhecimento entra, aquilo vem à tona. Então, e assim acontece as cartazes. Então, parece que são coisas ruins, mas se você está tendo cartaz, assistindo até o Caminho das Palestras, vejo muitas pessoas falando que no decorrer do Caminho das Palestras já teve cartazes. Se você está tendo, agradeça, porque isso é uma limpeza, isso vai passar. Em algum momento vai passar e tudo depende muito de você. Quanto menos resistência você tiver, quanto mais você aceitar aquilo, que tudo que você acreditava até então era uma grande ilusão, uma grande mentira, e aos pouquinhos aquilo vai limpando e vai aliviando um pouco, tá? Então, assim, 2020 veio a pandemia, eu perdi meu emprego. Então, assim, foi uma coisa seguida da outra. 2018, finalzinho de 2018, a minha mãe faleceu, então entrei naquele processo de luto. Foi muito complicado emocionalmente para mim ter perdido a minha mãe. Fiquei aquele ano inteiro ali de 2019 no modo automático, indo trabalhar, fazer as coisas, mas eu queria, na verdade, sumir. Finalzinho de 2019, eu ainda com certeza não estava curada desse luto. Meu casamento acabou. Então, assim, entrei num outro luto. Então, quando eu conheci o professor Hélio Couto, eu estava vindo de dois lutos, um seguido do outro. E veio a pandemia, perdi meu emprego. Eu sou formada em Direito. Na época, eu trabalhava num escritório de advocacia que fazia audiências de defesa do consumidor, do réu. Então, a gente entrava nas audiências representando as empresas. O nosso trabalho era todo no fórum. Quando chegou a pandemia, fechou tudo, né? Fechou principalmente coisas públicas assim. Fechou o fórum e eu perdi o emprego. O escritório parou, teve que mandar todo mundo embora, perdi meu emprego. Eu sou viúva do meu primeiro casamento, eu não tinha nenhuma renda, tenho dois filhos, eu tenho um casal de filhos, então assim, eu perdi meu emprego, que era a única renda que eu tinha. Perdi meu emprego e fiquei aqui, sozinha com dois filhos, sem saber o que fazer, me bateu um desespero. E foi nesse desespero que eu comecei a despertar de que eu fiz com a minha vida para estar nesse estado. Porque eu estudo, eu tinha feito uma faculdade, já tinha estudado muito para concurso.
Pô, eu leio, eu estudo, eu trabalho. Então, o caminho não é trabalhar e estudar para ter sucesso na vida? O que que é o caminho, afinal de contas? O que que eu estou fazendo de errado? Assim, um tempo da minha vida, eu frequentei a igreja evangélica, igreja batista, depois fui para uma igreja pentecostal. Então, assim, eu tenho consciência, eu tinha, né, uma consciência de quem era Deus, mas de que Deus fazia tudo na minha vida. Milagres, que se eu pedisse para Deus, ele me atenderia. E naquele momento ali eu falei, não é possível, porque eu tenho fé, eu oro, apesar de eu já não estava mais na igreja, né, eu saí da igreja em 2014. Eu oro, eu tenho fé, eu trabalho, eu estudo, não tô parada. E por que que a minha vida deu esse nó? Acredito que isso tenha sido uma grande cartaça, sabe? Eu tinha muitas crenças limitantes e ainda tenho, porque se não tivesse se tivesse mudado radicalmente essa questão para mim, eu já estaria muito bem financeiramente, tá? Eu vou chegar nessa parte e vocês vão saber como tá a minha vida hoje. E assim, venho estudando desde então, assisti todo o caminho das palestras ali em 2020. Com o passar do tempo, foi aparecendo outras coisas, Elaine Orives, o canal da doutora Tânia, lá da Academia do Desenvolvimento Pessoal, que ela traduz vídeos dos Abraham Hicks, né? Acho que é assim que se fala, mas traduz vídeos dos Abraham sobre lei da atração. E assim fui, gente, lendo livros, Joe Dispenza, Joe Vitale, e tive acesso a muitas coisas. Fazia muito exercício, caderno da gratidão, tudo. Nesse tempo da pandemia, uns anos atrás, eu tinha sido artesã. E eu resolvi, assim, estava em casa, pandemia, eu resolvi começar a gravar vídeos de artesanato. Criei um perfil no Instagram e percebi que as artesãs precisavam de ajuda para vender e não para fazer artesanato. Então comecei a estudar muito sobre marketing digital, sobre venda, queria uma renda, né? Algo que me trouxesse sustento. E comecei a estudar muito e resolvi fazer um curso para artesãs. Eu tenho que contar isso porque foi esse o pedido que eu fiz para o professor Hélio Couto quando eu pedi a ressonância harmônica. Aí eu comecei a fazer conteúdo ali em 2020 e fui fazendo esse conteúdo até esse ano. Comecei a fazer conteúdo, fazia live, fazia vídeo, ensinando artesã a vender, ensinei muita coisa sobre o marketing digital, sobre vendas, estudei muito sobre isso. Não acho que tinha nada de errado com o meu conteúdo. Só que eu não conseguia sentar para gravar um curso. Falava que eu ia lançar curso, as pessoas me pediam para fazer curso, para fazer uma mentoria, para fazer alguma coisa. E eu simplesmente eu não conseguia sentar para gravar um vídeo como esse aqui e gravar as aulas desse curso. Eu não conseguia. Quando chegou em novembro do ano passado, 2023, eu lancei um desafio. Alguns artesãos entraram e tá, foi legal, era um desafio, era feito ao vivo, tal, não sei o quê. Quando foi em abril desse ano, eu lancei uma segunda turma do desafio e eu fiz uma venda. E aquilo, assim, para mim foi um balde de água fria, porque eu tinha feito o primeiro desafio, tive depoimento ali de algumas pessoas que tiveram resultado, um monte de gente gravando depoimento para mim. E quando eu lancei a segunda turma, e pô, e o desafio feito ao vivo, imagina você entrar ao vivo e ter uma pessoa ali assistindo, que foi a única pessoa que entrou, que pagou para assistir. Eu sei que o marketing digital, o resultado é a longo prazo, é aos pouquinhos que as coisas vão dando certo. Mas também acredito que eu não estava muito bem naquela época emocionalmente e aquilo me bateu assim muito mal. Foi um balde de água fria em mim. E na época, nessa mesma época, eu conheci a Débora Bica. E ela também é aluna do professor Hélio Couto, também faz uso da ressonância harmônica. E ela ensina, ela é facilitadora de barra de Axis. E em Axis tem até um livro, eu esqueci o nome do livro, não vou lembrar agora. Acho que Sendo Você Mudando o Mundo, que é do cofundador de Axis, né? E nesse livro ensina você a fazer perguntas. E eu perguntei um dia para Débora Bica lá na caixinha de pergunta, sobre eu lançar o curso para artesãs. Ela falou para eu fazer pergunta assim: é verdade que é realmente isso que eu quero fazer da minha vida? E quando eu me fiz essa pergunta, eu cheguei à conclusão de que não era isso que eu queria fazer da minha vida. Quando eu pedi a onda para o professor Hélio Couto, ali em 11 de maio, que eu mandei o e-mail para lá,
tá até escrito aqui que eu deixei uma colinha aqui. Eu só pedi, mandei no e-mail assim, que eu já conheço, já não era leiga do assunto, já tinha assistido o Caminho das Palestras, já vim estudando todos esses anos, e expliquei que eu queria muito trabalhar com digital, fazer alguma coisa relacionada ao marketing digital, gerava resultado para as artesãs, mas meu perfil não crescia, eu não saía daquela média, eu não ganhava dinheiro com aquilo. E eu tava travada de gravar um curso. Eu mandei exatamente isso. O que eu peço para eu tenho certeza que a ressonância harmônica, eu gaguejando a beça, que a ressonância harmônica vai me ajudar a destravar, porque provavelmente é um sabotador da minha mente que tá aqui me travando de gravar esse curso, que é uma coisa simples, né? Para quem já fazia live, gravava stories, sentar e gravar um vídeo com aulas, que eu já sabia o caminho, já tinha tudo estruturado, gente, do curso. Eu só não conseguia, toda vez que eu pensava em sentar e gravar, ia acontecer alguma coisa que eu não gravava e coisa e tal, travadíssima. Mandei o pedido da ressonância harmônica pedindo para me ajudar a destravar de gravar um curso. E nesse meio tempo foi quando eu estava lendo o livro do Sendo Você Mudando o Mundo, né? E quando eu me perguntei isso, se era realmente isso que eu queria fazer da minha vida, a resposta imediata que veio para mim foi: não, não é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu resolvi desativar os perfis de artesanato. Eu tinha 2 perfis, né? Um que eu vendia artesanato e o outro que eu ensinava artesãs. Resolvi desativei, nem excluí não. Desativei os perfis e fiquei sem saber o que fazer da vida. Falei: meu Deus, eu pedi para destravar e eu simplesmente travei mais ainda. Então, assim, quando a onda chegou, eu acho que eu já tinha desativado os perfis até. E assim, eu já estava recebendo ajuda ali, né, espiritual, e desisti desse negócio de fazer curso para artesão, gente. Desisti. Não é realmente o que eu quero fazer, aquilo me tomava muito tempo. Eu sempre gostei de fazer o artesanato para estimular minha criatividade, para me trazer bem-estar, né? Para me uma terapia, dar de presente, até vender, mas não aquela pressão que eu tava ali na minha cabeça. Então, assim, eu me pressionava, tava com pressa. Eu fazia cliente, tinha cliente me encomendando artesanato, tinha artesã pedindo para eu fazer curso, mas eu ali falei: cara, eu vou dar um ponto final nisso aqui. Foi um ciclo, respeito, agradeço ao artesanato, ao que me proporcionou, ao socorro que me deu. E assim, minha vida financeira continua a mesma. Não estou com dinheiro, não estou fazendo dinheiro. Estou fazendo assim, o básico para me sustentar, para me manter aqui, não passar sufoco. Mas assim, dizer que eu já prosperei, aquela coisa toda, não. Os resultados que eu tenho, nitidamente, são internos, são resultados internos. O professor Hélio Couto fala que a ressonância harmônica ela intensifica os seus neurotransmissores, né? Os seus neurotransmissores dopamina, serotonina, ocitocina. Isso eu notei porque venho fazendo, treinando e assim assistindo vídeos sobre neurociência. Eu percebi que eu podia ajudar meu corpo, a minha mente, fazendo exercício, porque no exercício você gera dopamina, gera serotonina, né? Então comecei a treinar em casa, faço exercício em casa. Até para quem quer começar a fazer exercício, gente, movimentar o corpo, deixo aqui a indicação do canal do YouTube da Olena, que é com ela que eu tenho feito os treinos, tenho visto o resultado no meu corpo. E assim, tenho feito exercício, coisa que assim, eu sempre fiz exercício em casa, mas nunca tive aquela frequência e nunca tinha visto resultados no meu corpo. Assim, sempre nunca engordei, sempre fui magrinha. Sabe aquilo? Mas nunca vi resultado de eu olhar assim e achar que alguma coisa está acontecendo de diferente aqui no meu corpo. E dessa vez eu tenho visto esse resultado. É uma coisa que aconteceu, que é um detalhe. Eu tinha um cabelo aqui embaixo na cintura e me deu vontade de cortar o cabelo. Ali, acho que na metade da onda, deu vontade de cortar o cabelo. De cartaz, assim, que eu considero depois que a onda chegou, logo no início da primeira onda, eu tive uma dor aqui na lombar, exatamente desse lado. E essa semana agora, já com 100 dias, cento e poucos dias de ressonância harmônica da primeira onda,
eu fui pegar um jarro pesado e voltei a sentir dor aqui na lombar. Então, assim, acredito que seja uma cartace, sabe? Apesar de eu ter pego o jarro, e não é que eu fico a doidona da cartace de procurar, tá procurando cartace onde não tem. Mas eu acredito que seja, acho assim, ao final da primeira onda, né? O finalzinho da primeira onda, acredito que minha segunda onda já deve estar chegando. Eu já fiz o pedido, eu fiz o pedido no dia 21 de outubro, recebi a resposta de que era para eu aguardar no dia 26 de outubro, tá? Dia 21 de outubro eu terminei a primeira onda, mas ainda tô tocando a primeira onda até hoje, que é essa orientação do professor. Assim, aí eu comecei um perfil de afiliada da Shopee. O que eu tenho feito profissionalmente, por enquanto, eu sou afiliada da Shopee. Tô tendo resultado, mas não o que eu esperava. Mas assim, tenho percebido agora no finalzinho da primeira onda, eu noto assim, o que eu percebi muito grande foi o meu entendimento, a clareza. Eu assisti o Caminho das Palestras lá em 2020, sabia muito pouco sobre esse assunto. Mas quando tô reassistindo o Caminho das Palestras, né? Eu tô no Caminho das Palestras 3 ali, tô nos primeiros vídeos ali. Só que tô estudando, tô anotando. Da primeira vez que fiz, eu só assisti, né? Eu não estudei. Agora eu tô parando, tô anotando o que eu acho importante. E assim, gente, a clareza sobre aquilo, sobre a física quântica, sobre o experimento da dupla fenda, o entendimento de que eu sou feita de energia, de que essa matéria física aqui é minha mente até que cria. Então, assim, se eu mudo a minha autoimagem, eu mudo a pessoa que eu sou fisicamente. Se eu internalizar de que eu não sou assim, eu mudo quem eu sou, fisicamente falando. Então, acredito que até isso, essa questão de eu estar treinando e estar vendo o resultado no meu corpo, seja isso, de eu entender que eu sou energia, então eu posso criar a realidade que eu quiser. Tudo que tiver no vácuo quântico de informação, eu posso criar. Então, assim, essa clareza de entender ali o experimento da dupla fenda que eu nunca tinha entendido, e finalmente eu entendi que tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo, que o que muda de uma partícula para uma onda é só a velocidade desse átomo, da vibração desse átomo. E, assim, gente, resumindo, para não me estender mais, os meus resultados foram esses. Eu vejo pequenas cocriações, vejo hora repetida o tempo todo, mas vejo pequenas cocriações. Exemplo, de eu estar com vontade de comer alguma coisa, vontade de comer um doce. De repente, meu filho vai na rua e me traz um chocolate, sabe assim, que eu não estava esperando. De eu receber dinheiro inesperado, alguém me mandar dinheiro que eu não estava esperando. E uma coisa assim que eu noto gigante é essa questão da clareza, do entendimento de conteúdos que às vezes não tinha caído minha ficha. O experimento da dupla fenda para mim era uma incógnita. Eu não entendia nada. Falava, gente, o que tem a ver a dupla fenda comigo? Esse era o meu pensamento. Mas hoje em dia eu entendo. Outra coisa é assim, a clareza e o meu estado mental, sabe? Outro dia até ouvi um primo meu falar, passei por uma situação aqui meio complicada e assim, eu fiquei triste, respeito que eu sou um ser humano. Fiquei triste, acolhi minha tristeza, mas eu sabia que ia passar, que aquilo era uma coisa temporária, que ia se resolver, que eu não precisava perturbar ninguém, pedir ajuda a ninguém, nem me desesperar. Então, assim, hoje em dia eu tenho essa mentalidade de que eu sou criadora da minha realidade. Se algo está acontecendo hoje, é porque foi o meu pensamento, meu sentimento de antes que está criando essa minha realidade de hoje. Então, assim, eu estou no processo da ressonância harmônica. Estou no processo de expansão de consciência. Se uma coisa ruim me acontece hoje, isso é resultado do que eu pensei e senti anos atrás. Porque aquilo fica ali, né? Aquele processinho de gestação. Uma hora nasce. Então não quer dizer que está dando tudo errado agora porque eu estou fazendo a ressonância harmônica. Eu tenho plena consciência de que eu já reclamei muito, mesmo sabendo que sou criadora da minha realidade, muitas vezes eu murmurei, reclamei. Então, assim, eu sei que eu falhei muitas vezes, mas estou num processo de evolução. Então, assim, esse primo comentou, ele sabia do que tinha acontecido, e ele comentou assim que não conseguiria. Ele falou, Marcelo, uma coisa que eu admiro em você é que às vezes o mundo tá desabando e você tá ali tranquila, você parece estar tranquila, você parece que não tá desesperada. E realmente eu sou assim, não fui sempre assim,
Mas eu estou assim, aí expliquei pra ele um pouco, ele é evangélico, talvez não me entenderia tão bem, tomo um cuidado pra falar dessas coisas assim, né? Expliquei pra ele muita coisa e assim, as pessoas estão começando a notar a minha mudança, o meu estado mental. Mas assim, externamente, foi até por isso que eu demorei um pouco pra fazer o vídeo, porque não tenho resultados assim, absurdos externos. O resultado que eu tenho externo é que eu estou vendo o meu corpo mudar e cortei o cabelo, mas assim, fora isso, se alguém de alguém notar assim coisa externa na minha vida, ainda não tem, tá? Ainda não tive. Eu espero voltar aqui nas próximas ondas para vir contando coisa boa para vocês. Mas se acontecer cartaz, coisas, não tenho medo de cartaz, não ligo. Inclusive até se tiver que acontecer, prefiro que aconteça logo agora. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu detesto sofrer em doses homeopáticas. Detesto. Eu prefiro sofrer uma coisa intensa do que sofrer aquela coisinha pequenininha, aquela coisa intensa, mas que passa rápido, que dá a solução rápido, do que ficar sofrendo de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, entendeu? Eu não gosto disso. E esse tempo que eu fiquei de 2020 até 2024 foi exatamente isso. Foi um sofrimentozinho, aquela coisa ali de pouquinho em pouquinho. Aí você vê uma melhorazinha na minha questão financeira, principalmente. Eu via uma melhora, daqui a pouco voltava. Via outra um pouquinho melhorando, daqui a pouco voltava. Por quê? Porque tem um padrão mental. Então, assim, a minha intenção com a ressonância harmônica era romper esse meu padrão mental. Então, eu acredito que já estou rompendo, eu vejo diferença na minha questão do que eu penso para o futuro, do que eu estou vendo aqui de realidade, na minha fé, na minha esperança, sabe? Eu acredito muito, confio muito no trabalho do professor Hélio Couto. E assim, indico para vocês conhecerem. Quem não conhece a ressonância harmônica, caiu de paraquedas aqui, vai lá no site do professor Hélio Couto, assiste o Caminho das Palestras, que aquilo vai mudar seu entendimento. É impossível você assistir aqueles vídeos e sair a mesma pessoa. Você começa sendo uma pessoa e você termina aquilo sendo outra pessoa completamente diferente. Tá bom, gente? Então esse foi meu depoimento. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Eu já tinha gravado um vídeo, eu apaguei porque eu tinha esquecido de falar das datas, para vocês terem noção do tempo que demora. E tô aguardando minha segunda onda. Assim que eu terminar a segunda onda, eu volto aqui para gravar outro vídeo para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de contribuição para a vida de vocês. E se tiver qualquer dúvida, deixa aí para mim nos comentários que eu respondo, que eu tento ajudar, tá bom?